turma do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Turma, paramos na página 26 e a gente vai dar continuidade ao conteúdo de escultura. Acompanhe na página 26 comigo, por favor, as transformações da escultura no decorrer da história. A partir do século XIV, com a Renascença, as esculturas criadas pelos artistas europeus apresentavam uma característica chamada verossimilhança, ou seja, havia uma preocupação em registrar a aparência real das pessoas e dos objetos em suas obras. Essas características podem ter uma notável trabalho pelo escultor italiano Michelangelo Buonarroti, mais conhecido como Michelangelo só, tá, gente? E também o Donatello, mas também para estar presente na obra dos artistas do século XX, como o escultor francês Auguste Rodin. Rodin, no entanto, no decorrer de sua carreira, se afastou da verossimilhança e passou a enfatizar as silhuetas psicológicas e formais na figura humana e de outros temas que ele retratava. A partir de então, vários escultores se sentiram livres para explorar suas possibilidades de criação, usando diferentes suportes de materiais, aplicando novas técnicas em seu trabalho artístico. Aí temos aqui, gente, vou voltar aqui, nessa imagem aqui da escultura do Pensador, de Auguste Rodin, a gente tem basicamente assim, a silhueta, né, a expressão, a forma que ele é desenhado na escultura. É muito interessante, é diferente das antigas, né? Vamos lá. Na página 27, continuando, outros artistas que desenvolveram seus trabalhos na mesma época, como o Romero Constantin e o espanhol Pablo Picasso, também não se preocupavam em retratar fielmente as pessoas e os objetos em suas esculturas. Já Picasso explorava o humor e a originalidade em suas obras. E Macaco e seu filhote, o artista utilizou a imagem de um carro para retratar o focinho de uma macaca. Interessante a gente ver essa imagem aqui, que ela, como o Picasso já fez em outras obras, eles brincam um pouco, né? Ele brinca um pouco com as formas. Percebam bem, é a forma de um carro mesmo. Interessante, né? Interessante de se ver. E, para quem não sabe o que é estilização, é a representação pessoal e esquematizada de um ser ou objeto usando linhas e formas. A partir do século XX, as vanguardas históricas como o cubismo, futurismo, construtivismo russo, surrealismo e dadaísmo passaram a discutir as tradicionais diferenças estabelecidas entre a pintura e a escultura. Para os artistas desses movimentos, a pintura também poderia ser tridimensional e ter outros suportes além da parede, e as esculturas poderiam deixar de ser fixas e apresentar múltiplas possibilidades. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lígia iniciou seus estudos artísticos em 1947. Já a nossa artista plástica que a gente está falando aqui, gente, é Lygia Clark, nascida em 1920 e 1988, tá? Que ela especifica bem esse conceito de escultura. Então, a Lígia, ela é mineira, ela iniciou seus estudos no Rio de Janeiro, em 47, e também como artista plástica e paisagista Roberto Buller Marx, que foi muito importante também pro período. Inicialmente, Lígia concentrou sua produção em pinturas e esculturas, depois em objetos e obras tridimensionais com as quais o público podia interagir. Em suas pesquisas, descobriu que materiais cotidianos colocados sobre o corpo das pessoas provocavam reações diferentes. Com base nesses experimentos com plástico e algumas rochas, ela começou a se dedicar cada vez mais à criação de obras interativas e sensoriais. A escultura Bicho de Bolso é uma das tentativas da artista mineira de aproximar as pessoas do universo da arte. Para quem não sabe, vanguardas históricas são expressões que se referem aos movimentos artísticos e culturais que surgiram na Europa no início do século XX.
rompendo com os padrões da arte que existiam até então e influenciando as artes modernas e contemporâneas. E sensorial significa relativo aos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. A arte sensorial é aquela que estimula os sentidos. Aqui a gente continua com o texto. Há uma história inusitada sobre o processo criativo de Lygia Clark para desenvolver a série Bichos. Um dia, durante o almoço, Lygia começou a dobrar o guardanapo e percebeu que era possível criar várias formas com ele. Para a artista, as dobras do objeto lembravam um bicho em transformação. Então, o alumínio e dobradiças, ela criou a série Bichos. A técnica e os materiais utilizados nas esculturas permitiam que o público as manuseasse e transformasse. Lygia Clark foi uma das artistas que trouxe a interatividade para o mundo da arte. Para ela, a arte deveria ser participativa e retirar o público do papel de simples espectador. O público deveria interagir com as esculturas, criando novas formas e tornando-as coautor dessas obras. Aí aqui a gente tem exercícios que a gente vai poder vai ter a oportunidade de responder. Mas antes, para quem não sabe o que significa interatividade, é o ato de participar de uma obra, interferindo nela ou modificando a sua estrutura. Vamos lá, gente. Questão 1. O que há em comum entre as esculturas de Franks? Pessoal, nessa questão 1, vamos responder as questões aqui. O que há em comum entre as esculturas de Franks, Kreuzberg e Mestre Didi? Como as obras de Auguste Rodin contribuíram para as transformações da escultura a partir do século XX? Por que os trabalhos de Lygia Clark inovavam a relação do público com as obras de arte? Vocês podem responder essas perguntas e mandar por grupo, tá bom? Vamos lá, continuando, página 30. A gente vai falar um pouco sobre o Franz Kreuzberg. Franz Kreuzberg nasceu na Polônia em 1921. Foi um artista que se dedicou a criar obras de arte para denunciar a falta de cuidado e de responsabilidade com a natureza e com o meio ambiente do Brasil. Ele utilizou madeira de queimadas, ocorridas sobretudo na Amazônia, para criar esculturas. No Brasil, o artista viveu em Nova Viçosa, litoral da Bahia. Faleceu em 2017, deixando grande parte de suas obras para o governo desse estado. E Mestre Didi nasceu em Salvador em 1917 e foi um dos escultores brasileiros que teve mais obras expostas em coleções internacionais. Seu trabalho foi inspirado nos elementos da natureza e na cultura afro-brasileira, sobretudo em seus aspectos religiosos. Além de artista, Didi foi sacerdote do culto aos ancestrais Ogungun, tradição do povo Iorubá. Mestre Didi faleceu em sua cidade natal em 2013. Turma, na página 31, temos esse exercício aqui. Vocês vão ter que pesquisar na internet, tá bom? Vocês vão ter que navegar pelo site, que está aqui aparecendo no vídeo de vocês. E vocês vão realizar esse exercício. Qualquer dúvida, me mandem fotos, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? E, por último, vamos falar um pouquinho sobre o caminho com Lygia Clark. O interesse de Lygia Clark era propor ao público uma nova percepção e experiência com o objetivo artístico. Foi decisivo no seu processo criativo. A obra Caminhando é resultado desse trabalho, inspirada na fita de Moebius, que recebeu esse nome em homenagem ao matemático e astrônomo alemão August Ferdinand Moebius. Lygia propôs uma obra que é materializada pela ação do público. Que tal fazer uma experiência recriando essas obras? Primeiro pesquise sobre a fita de Moebius e compartilhe com os colegas as informações que encontrar. Vocês podem trocar, tá, gente, experiências uns com os outros. E o que eu puder ajudar, estou à disposição de vocês. Separe os materiais que você vai precisar para realizar a atividade, como folha, sulfite A4, tesoura e fita adesiva. Corte as folhas de sulfite em 3 partes iguais na direção do comprimento, formando 3 tiras.
cole as tiras uma nas outras, formando uma grande fita de papel. Gire uma das pontas de uma tira e cole sua extremidade na outra ponta, formando um círculo que se transformará em uma fita de Moebius. Vocês vão pesquisar, vão realizar o exercício e qualquer dúvida, tá? Vocês entrem em contato comigo. Aqui tem mais ou menos a forma como que é, né? O processo do trabalho. E na próxima aula a gente vai continuar falando ainda sobre escultura, mas esculturas de uma forma diferente, tá? A gente vai começar a falar sobre a artista visual mineira Sônia Gomes. Mas isso aí é um outro conteúdo, é uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Faça os exercícios e qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês lá no grupo para poder resolver e tirar dúvida de vocês, tá bom? Então é isso, turma. Boa aula a todos. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.